Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo número 7. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler o verso 13 e o verso 14. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém. Pai, ouvimos a Tua palavra, segunda vez nesse dia que nos reunimos aqui, Senhor, querendo ouvir a Tua voz. Esse é o nosso maior objetivo nessa hora, ouvir a voz do Senhor nosso Deus, falando ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, palavra de edificação, de mudança, de transformação, que só o Senhor pode nos dar. Não estamos aqui para ouvir ideias de homens, muito menos filosofias desse mundo, mas a palavra que procede do Senhor, que é viva, que é eficaz e que pode transformar a vida daquele que ouve. Para que isso aconteça também, eu quero ser um instrumento do Senhor. E mais uma vez, coloco a minha vida em Tuas mãos, pedindo graça e misericórdia e a unção do Espírito Santo, debaixo da qual a Tua palavra será ministrada, para que todos nós sejamos abençoados essa noite. E é a oração que eu faço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, nesse texto que o Senhor Jesus proferiu, nós estamos diante de uma grande verdade das Escrituras que estão presentes desde o início, desde a criação. A liberdade de escolha que o Senhor nos deu. Foi assim desde Adão. Houve uma liberdade para escolher. Escolher o caminho, escolher a obediência ou a desobediência. Essa liberdade Deus nos deu desde a criação. E Ele criou o homem com essa liberdade de escolha. E poder então decidir o que nós vamos fazer com a nossa vida, que caminho vamos tomar. As escolhas que faremos ao longo da vida vão determinar muitas vezes o nosso futuro. E o futuro depende dessas escolhas que a gente faz. Muitas vezes escolhas erradas conduzem a um caminho errado e mais tarde nós vamos perceber, e talvez até tarde demais para haver um arrependimento. Então, é muito importante decidir corretamente, porque essa liberdade que a gente tem de escolher, ela é muito boa a liberdade. Quem não gosta, não é? De ser livre. Liberdade é muito bom, mas liberdade é acompanhada de responsabilidade. Se eu tenho toda a liberdade para escolher, e Deus me deu essa oportunidade, eu também sou totalmente responsável pelas escolhas que eu faço, pelas decisões que eu tomo, pelo caminho pelo qual eu decido andar. E Deus, Ele faz assim porque nos trata como pessoas, nos trata como adultos, não como crianças, não como marionetes. Aqueles que não creem no livre-arbítrio talvez possam imaginar que nós somos bonecos nas mãos de Deus, pré-programados, né, para fazer determinadas coisas. Deus é o Senhor da história, Ele sabe de todas as coisas, Ele não é surpreendido por nenhuma decisão nossa, mas Ele nos dá a liberdade. Porque até para escolher, até para adorar, até para me entregar a Ele, eu sou livre para fazê-lo. Posso não fazer e arcar também com as consequências desta escolha. Então, nós somos tratados por Deus como pessoas, como adultos, plenamente responsáveis pelas escolhas que fazemos. Mas na sua bondade, na sua misericórdia, Deus nos mostra o caminho. O próprio Senhor Jesus, quando veio, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, há uma diversidade de caminhos, há uma diversidade de escolhas, mas Deus me dá a resposta certa.
É como se eu estivesse numa prova de múltipla escolha, mas Deus me deu o gabarito. Eu sei qual é a resposta certa. Ela foi revelada. Agora eu posso, insistentemente, recusar a escolher a alternativa correta e ir por outro caminho. Mas esse outro caminho certamente não vai me levar à presença de Deus. Então, este é um dos textos em que Jesus também coloca as opções, mas ao mesmo tempo indica qual é a escolha, indica o que é certo. Lá no Antigo Testamento, Deus já fez dessa forma. Ele diz ao homem: eu proponho a você hoje bênção e maldição, vida e morte. Mas depois ele diz: escolhe a vida para que você viva. Então a escolha está lá, mas a resposta Deus me dá. Ele já me diz o que eu devo fazer e é só fazer. E se eu fizer como Deus está mandando, não há como dar errado. Mas o homem muitas vezes é condenado porque insiste em fazer do seu jeito. Insiste em tomar decisões contrárias ao princípio que Deus ensinou. Então Jesus, nesse texto, recomenda o caminho. Em outros tantos textos na Bíblia ele diz: eu sou o caminho, não há outro caminho. Não há outra alternativa, embora você possa escolher o que você quiser. Mas o único que vai te levar à presença de Deus, o único que te leva ao Pai, é Jesus. Mas a escolha é completamente livre. Então, pelo texto que a gente leu, nós estamos diante de dois caminhos. Resumidamente, há duas alternativas aqui. Mas só uma é a escolha certa. Não há possibilidade dos dois darem na mesma coisa. Não há possibilidade de eu escolher outra coisa e no final dar certo. Certamente não dará. Porque Deus já determinou qual é o caminho. O caminho é único. Embora a escolha seja livre, eu não tenho liberdade para mudar o destino. Porque se eu escolher, eu já tenho determinado aquilo que vai terminar na minha escolha. Então eu posso ter toda a liberdade de escolha, mas não tenho liberdade de mudar o destino. Porque o caminho já está traçado e a escolha é uma só. E a nossa vida, como já disse aqui diversas vezes, olhando para vários exemplos bíblicos, ela é sempre um reflexo das escolhas que a gente faz, em todas as áreas. A mais importante é essa aqui, a escolha da salvação. Não há nenhuma escolha mais importante do que essa. A própria Bíblia diz que o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas depois perder a sua alma. O que adianta tudo aquilo que ele ganhou? Mas em várias áreas da vida, eu tenho escolhas a fazer, eu tenho decisões a tomar. Todos nós acumulamos ao longo da vida um monte de decisões. Nós escolhemos se a gente iria estudar ou não. Você escolheu? Você foi forçado a ir para o colégio, né? Mas e aí? Você resolveu estudar ou não? Se você resolveu não estudar, você vai colher o fruto dessa escolha. Você não terá opções, você não terá emprego, você não terá coisas melhores, porque você fez essa escolha. Ao longo da vida, você escolhe qual vai ser o seu comportamento, qual vai ser a sua reação diante da vida, das pessoas. Você escolhe com quem vai se relacionar. Olha que escolha aí, mais importante do que essa. Com quem você vai passar a vida toda. Porque a Bíblia diz que casamento é eterno. É para a vida toda. Então você está escolhendo alguém com quem você vai viver para o resto da vida. Imagina escolher errado isso aí, irmãos. Qual vai ser o prejuízo? Imagina isso. É uma escolha definitiva, que não tem volta. E aí? São tantas escolhas que a gente faz que certamente vão refletir na nossa qualidade de vida. E a mais importante, vai refletir na nossa qualidade de morte. Porque independente da minha qualidade de vida, o mais importante é a qualidade da minha morte. Que vai ser depois da morte, né? E essa escolha também é determinada pela opção que fazemos. Os lugares aonde andamos, as pessoas com quem caminhamos, todas elas influenciam na vida da gente. Há um ditado popular que diz: diz-me com quem andas e te direi quem és. Mas quem escolhe com quem eu ando? Sou eu mesmo. Eu não sou obrigado a andar com ninguém, eu não sou obrigado
a estar na companhia de quem me faz mal, mas a escolha é de quem? É nossa. Depois colocamos a culpa, eu fui mal influenciado, eu fui mal orientado. Não, você escolheu errado. Você fez a escolha errada, você se associou com quem não deveria ter se associado, você se juntou com quem não deveria ter juntado. Então, essa é uma consequência das escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida. E agora, o Senhor propõe a principal escolha de todas: a porta larga ou a porta estreita. Voltando ao texto, Jesus diz assim: entrai pela porta estreita. Veja como ele já começa dando a resposta certa. Veja como o gabarito já está aqui na sua mão. Tem duas opções, mas ele já disse, olha, escolhe a vida. Entre pela porta estreita. Eu já te digo qual é a resposta, eu já te digo qual é o caminho. E ele justifica: larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Esse é um caminho conhecido de muita gente tem entrado nessa furada. Mas a porta estreita, apertada, é ela que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Então está revelado qual é a escolha, está revelado o que devo fazer. E também a consequência nós encontramos na Bíblia. Se essa escolha for feita de maneira errada, a perda é total, irmãos. O prejuízo é total. Não há o que salvar se a escolha for equivocada. E quem escolheu a porta larga, e essa tem sido a escolha, segundo disse Jesus aqui, da maioria das pessoas, você percebe aqui no texto? Ele deixa bem claro que são muitos os que entram pela porta larga. E pela porta estreita, o que ele diz? São poucos os que acertam com ela. Muitos na porta larga, poucos na porta estreita. Então há uma desproporção aqui. É muito maior o número de pessoas que erram a escolha, que se perdem no caminho, do que aqueles que acertam na escolha e acertam o caminho. E a porta larga, ela tem as suas características, porque é a porta da facilidade. O próprio Senhor, ao ilustrar dessa forma, uma porta larga, uma porta estreita, um caminho espaçoso, um caminho apertado, isso já nos dá um certo desconforto. Porque eu prefiro o que é mais confortável. Eu prefiro o que vai me trazer menos problema, menos sacrifício, menos esforço. Então é mais fácil passar pela porta larga. É mais fácil enfrentar o caminho espaçoso do que o apertado. E muita gente tem entrado nessa porta larga, que é, na verdade, o caminho do pecado. Porque se há duas opções e eu erro a opção, isso me remete ao significado de pecado. Que nós sabemos que a palavra pecado tem um dos significados que é errar o alvo. Então Deus tem um alvo para mim. Qual é o alvo de Deus? Entre pela porta estreita. Ele está me dando o alvo. Olha, o teu alvo é ir pela porta estreita. Mas eu não vou, eu vou pela larga. Então eu errei o alvo. O que eu fiz? Eu pequei. O erro é o pecado. O erro da escolha se traduz em pecado. Então a porta larga é a porta do erro, é a porta do pecado, e isso tem características. Veja, uma delas lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo número 5, há uma característica desses que entram pela porta larga, a partir do verso 19 ao verso 21, onde Paulo fala das obras da carne. Todas elas estão nessa porta larga. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja uma série de coisas aqui que Paulo diz são as obras da carne. E todas elas trazem uma vida de miséria, uma vida de prejuízo.
Quando você olha cada uma dessas características, você percebe que não pode ser feliz uma pessoa que vive na prostituição, na impureza, na idolatria, na lascívia, na feitiçaria, na inimizade, coisas simples como inimizade, porfias, como ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Aonde existe isso? Existe confusão. Pessoas que vivem metidas em confusão, em ciúmes, em briga com os outros. Essa é a vida do pecado, essa é a escolha da porta larga. Porque ela se traduz nas obras da carne. Essas coisas são típicas da carne, são produzidas pela nossa carnalidade. Quando nos deixamos levar pela carne, temos discussões bobas, temos ciúminhos, temos brigas, temos todas essas coisas que parecem mais inocentes e também aquelas mais complicadas, como prostituição. Tudo isso vem da mesma raiz, que é a vazão ao desejo, ao instinto da carne. E essa é a vida daquele que escolhe a porta larga. Segundo diz também o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo número 2, texto conhecido aqui em versículo 15 ao 17, ele diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então o apóstolo João também encara que essa vida da porta larga com aquela vida de acordo com princípios desse mundo, que atraem o coração, que envolvem, que enredam a nossa vida, e ele coloca aqui os desejos da carne, dos olhos e da soberba da vida, como fatores que estão presentes nesta escolha da porta larga, como algo natural que é dado vazão nessa porta, nesse caminho espaçoso, que é o caminho que muita gente tem adotado para a sua vida. E o que mais choca também é que esse caminho da porta larga pode, inclusive, estar presente na vida daqueles que estão até na igreja. Talvez a gente se iluda achando que o fato de eu estar na igreja quer dizer que automaticamente eu escolhi a porta estreita. Isso não é verdade, porque a Bíblia diz que na igreja também está presente o joio ao lado do trigo, crescendo junto. Então é possível também eu estar a princípio na igreja, mas não estar em Cristo. Eu estar a princípio na igreja, mas não estar trilhando o caminho da porta estreita. Eu estou na porta larga, mas com a roupagem da igreja. E há um texto no Antigo Testamento que traduz um pouco isto que já acontecia naquela época. Está em Isaías capítulo 29, no versículo número 13. Em Isaías 29, verso 13, Deus diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está onde, irmãos? Está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Deus está falando de uma religiosidade que foi aprendida como um comportamento, como uma máquina programada para repetir comportamentos, como um computador que você programa para executar uma rotina. E essa rotina é executada no automático. Como diz o texto, há uma honra, há um elogio, mas o coração está longe de mim. Mostrando que é possível estar na igreja, estar de alguma forma buscando a Deus, mas trilhando o caminho da porta larga. Uma advertência para todos nós, para uma reflexão. Essa é a vida de quem escolheu a porta larga. E como é a vida daquele que escolheu a porta estreita, conforme o Senhor aqui recomenda seja a nossa escolha? A vida de quem escolhe a porta estreita, como o próprio texto denota, é uma vida um pouco apertada, não é, irmãos?
há um caminho que é estreito, há algumas coisas que nós nos cerceamos nesse caminho apertado. Há alguns impedimentos nesse caminho que trazem algum grau de dificuldade, mas é o melhor caminho e não há outro. É o único caminho, segundo nos ensina Jesus. E aqui algumas características bíblicas daquele que escolhe esse caminho. Em Lucas, no capítulo 14, o Senhor Jesus traz aqui alguns textos que não são muito populares nos dias atuais. Em Lucas 14, no versículo 33, ele diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E quando Jesus diz isso, ele está falando da porta estreita. Ele está falando da dificuldade, ele está falando do aperto. E como eu disse, não é uma mensagem popular. Essa mensagem hoje quase não é pregada na igreja. Esse versículo passa batido, né, em muitas igrejas, porque quem quer ouvir isso, né? É como que fosse uma antipropaganda do Evangelho. Era muito melhor dizer, olha, Jesus é bom, maravilhoso, Ele atende todos os seus desejos, Ele supre todas as tuas necessidades, Ele está aqui para te abençoar, porque Ele é bom, e a vontade dEle é agradável, e Ele vai sempre fazer o melhor por você. E nunca será dito que aquele que não renuncia não pode ser discípulo. Então, ser discípulo inclui renúncia. Mas renúncia a quê? Renúncia a um monte de coisa, irmãos. Nós renunciamos a muita coisa. Porque as obras da carne, nós vimos aqui no texto em Gálatas 5, elas são conhecidas. Todas aquelas obras da carne, como já disse aqui em várias pregações, nós somos tendenciosos a elas. Nós somos inclinados a elas. Porque dentro de nós ainda há uma natureza humana com a qual nós vamos brigar a vida toda, que gosta das coisas da carne. E a renúncia é exatamente dizer não a isso. A renúncia é exatamente dizer, eu não quero. Embora a minha carne queira, eu não quero. Eu renuncio a isso. Eu não a alimento dessa forma. Porque a carne gosta de se alimentar dessas coisas que a gente leu aqui em Gálatas 5. Então a proposta de renúncia é essa. Mas quem quer ouvir isso, né? É muito mais fácil a gente ouvir os benefícios do Evangelho. É muito mais agradável a gente ouvir as vantagens de seguir Jesus. Mas ninguém quer ouvir que o caminho da porta estreita, do caminho estreito, passa pela renúncia, passa pelo subjugar da carne, que precisa ser controlada, precisa ser dominada. E nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Para isso o Senhor nos deu o Espírito Santo, que nos ajuda, e é por isso que a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. Se estamos com o Espírito Santo, conseguimos renunciar a essas coisas. Conseguimos vencer essa luta, que é uma luta constante. Então há uma vigilância constante. E Jesus deixou bem claro, se não renuncia, não pode ser meu discípulo. O discípulo é aquele que está aprendendo. É como se Jesus dissesse assim, olha, não pode nem se matricular na minha escola. Se você não quer renunciar, se você não quer tirar coisas da sua vida, você não pode nem se matricular na minha escola. Você não pode ser meu discípulo. Veja o que diz mais o Senhor em Lucas também, no capítulo 9, outro versículo que você não vai ouvir em muitos lugares. Lucas capítulo 9, versículo 23, está escrito assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Veja a renúncia, agora a negação. O que eu tenho que negar? Eu tenho que negar o que eu quero fazer. Essa era a luta que Paulo falava, mencionava na sua epístola. Muitas vezes não faço o bem que eu quero e o mal que não quero acabo fazendo, porque há uma luta constante contra isso. Mas em alguns lugares em que nem se cita isso,
Como é que estão essas pessoas? Qual é o caminho que elas estão? Estão na porta larga, embora estejam na igreja. Podem até louvar, mas o coração está longe de Deus. Porque o caminho é da negação, o caminho é da renúncia, e isso precisa ser feito. E isso, queridos, é uma luta nossa diária em todas as áreas. Há sempre uma área na qual nós precisamos lutar. Há sempre uma área em que nós precisamos combater. A minha é diferente da sua. O que é igual para nós todos é que há uma área a ser vencida. O que há uma inclinação da carne que precisa ser dominada. Outro dia vi uma entrevista nessas que passam nas telas de Instagram, né? Já viu que você fica rolando para cima assim? Aí entra uma, entra outra, entra uma, entra outra. E eu achei muito interessante porque traduz isso aqui. De um rapaz afeminado. Afeminado. E a entrevistadora perguntava: você não se define como homossexual? Você não se assume? Ele diz assim: eu não sou homossexual. E falou isso bem afeminado. E aí ela pergunta: mas como? Eu não sou porque eu não pratico homossexualismo. Mas eu tenho tendência, eu tenho desejo, eu tenho inclinação, mas eu domino a minha inclinação. Isso é a luta do dia a dia. Só que a gente, quando fala de homossexualismo, pensa que é uma coisa do outro mundo. Mas você, a gente tem tendência a fofoca. A gente tem tendência a pichar a vida dos outros. A gente tem várias tendências. E aí a gente não encara isso como negação e luta. É a mesma luta do rapaz. Nós temos a tendência. Hoje, nessa área do homossexualismo, as pessoas que defendem, dizem assim: não, eu nasci assim. Isso não é um comportamento adquirido, isso não é algo que eu escolhi, ninguém escolhe isso, eu nasci assim. Como quem diz, Deus me fez meio defeituoso. E aí, amados, eu preciso dizer uma coisa que talvez choque a você, mas é verdade. Nasceu assim. Porque todos nós nascemos assim. Ele nasceu com a tendência homossexual. E alguns de nós nasceram com a tendência a fofoca. Outros nasceram com a tendência a roubar. Outros nasceram com a tendência a matar. Todo mundo nasce em pecado. Não tem ninguém que não nasce em pecado. Tem alguém que não nasce em pecado? Algum imaculado aqui? Alguma Imaculada Conceição está aqui no nosso meio essa noite? Todos nascemos em pecado. E pecado é pecado, nos seus mais diversos aspectos. Mas a resposta para o pecado é uma só, é a negação, é a renúncia, é a luta contra ele. Essa é a resposta. Então, da mesma forma que o rapaz luta contra a sua tendência que ele reconhece como real, nós temos que lutar contra outras tendências, e talvez até essa que alguns tenham, da mesma maneira. A luta será constante. Veja outra coisa que a Bíblia nos diz sobre a porta estreita, sobre essa escolha em João, no Evangelho. Sempre o Evangelho trazendo essa palavra, João capítulo 15, versículo 18 e versículo 19. Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Vida de porta estreita é vida de rejeição. Não é vida de ser popular, é vida de ser odiado. É vida de ser criticado pelas escolhas que fazemos, pelas negações que fazemos. Essa é a consequência. E Jesus disse: fique tranquilo, porque é isso mesmo. Da mesma forma que não me aceitaram, não vão aceitar vocês, se vocês quiserem viver na porta estreita. Se vocês quiserem traçar o caminho estreito, serão também, de alguma forma, perseguidos, serão também recusados, discriminados. Tudo isso faz parte dessa vida da porta estreita. Então veja, Deus não está enganando ninguém. A porta estreita é estreita mesmo, irmãos. O caminho apertado é apertado mesmo. E é por isso que são poucos os que o encontram. São poucos que escolhem essa posição.
Mas, em compensação, o fruto é o fruto do Espírito. Lá, aquele mesmo texto lá em Gálatas, no capítulo 5, que nós lemos, a parte em que Paulo fala das obras da carne que são conhecidas, no mesmo texto ele vai dizer no versículo 16 e no versículo 17 aqui de Gálatas capítulo 5, vamos ler Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne, a mesma que João citava lá na sua epístola que nós vemos aqui. A concupiscência é o desejo da carne. Não há uma carne que deseje coisa boa. Se a gente quer alguma coisa boa, é que pelo Espírito isso é colocado em nós. A tendência da nossa carne é o pecado. Por isso eu disse, nascemos em pecado. Fomos concebidos em pecado, como diz a Bíblia, e essa é a inclinação natural. E aí Paulo vai dizer assim, andai no Espírito com letra maiúscula, porque essa é a única alternativa que você tem para não satisfazer os desejos da carne. Veja, ele não diz que ao me converter, ao ter o Espírito Santo, os desejos da carne vão embora. Não existe isso. Você se converte, você tem o Espírito Santo, mas a tua carne não se converte. Ela é carne ainda. O que ela precisa é ser dominada. E a única maneira de fazer isso, como Paulo diz, é pelo Espírito. Não é por força de vontade. O rapazinho lá que eu citei, se for na força de vontade, daqui a pouco ele vai cair. Mas se ele estiver cheio do Espírito Santo, como eu creio que pode estar, ele vai resistir. Porque a maneira de não satisfazer o desejo da carne, seja ele qual for, é andar no Espírito. Não há outra alternativa. E ele diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Qual é o nosso querer? Qual é a nossa vontade? É a vontade da carne. Essa é a nossa vontade. A vontade que nós temos é a vontade da carne. O que se opõe a ela é o Espírito Santo que habita em nós. E à medida que nós andamos no Espírito, nós secamos o que a carne deseja, não alimentando o que ela quer. Nós a matamos por inanição, na medida em que andamos no Espírito. Não há outra alternativa. E aí, quando isso acontece, aí sim, ao contrário de tudo aquilo que Paulo falou, como as obras da carne conhecidas que a gente leu aqui, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, ele diz no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha a oposição que há aqui. Nos versículos anteriores, nas obras da carne, só desgraça, só discórdia, só coisa horrível. E aí vem o fruto do Espírito e só coisa boa. Só paz, só alegria, só paciência, só benignidade, mansidão, domínio próprio. Tantas coisas boas que estão em oposição. E isso é para aquele que escolhe a porta estreita. Na porta larga, você faz o que você quiser. Na porta larga, nada é proibido. Na porta larga, você dá vazão ao que você quiser. É só desejar e realizar o próprio desejo. Na porta estreita, é a negação. Mas, o que a Bíblia fala do resultado dessas escolhas? O resultado, como eu disse, está definido, irmãos. A liberdade eu tenho para escolher, mas o resultado eu não tenho como escolher, não. Ele será de acordo com a escolha que eu fiz anteriormente. Escolhi a porta larga, há um resultado. E o resultado também não é muito popular de ser lido nas igrejas. Lá em Mateus capítulo 25. Vamos ler Mateus capítulo 25 no versículo 30. Aí o Senhor diz assim, o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ninguém gosta de ouvir isso. E o interessante é que ele fala de um servo aqui. De alguém que a princípio poderia ser tido como alguém que o servia. Mas é inútil. Por quê? Não está na porta estreita, está na porta larga.
E ele diz: a consequência dessa escolha são as trevas, é o choro e o ranger de dentes. Veja Apocalipse capítulo 20, versículo número 10. Apocalipse 20, 10 diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. A realidade da separação eterna de Deus, de um tempo que não termina, de um sofrimento que não acaba, como disse Jesus, do choro, do ranger de dentes, tudo isso é a consequência da escolha da porta larga. E o mais triste de tudo é que Jesus disse o que? São quantos? Muitos. Muitos estão nessa porta. Muitos estão trilhando esse caminho. Independente, como já disse a você, de estarem na igreja ou não. Isso não tem relação com a igreja. Isso tem relação com minha identidade para com Deus. Posso louvá-lo com os lábios, mas o coração está longe dele. E aqui a consequência é essa e não há outra. Não há um estágio intermediário, não há um purgatório para que eu possa pagar alguma coisa. É céu ou inferno. É porta larga ou porta estreita. Não tem uma porta do meio. Não tem uma opção intermediária, neutra, não. É sim ou não. Aqui é binário, irmãos. Não tem outra escolha. Então, é sério o que está sendo dito. E na porta estreita, qual é a consequência? É muito melhor. Abra comigo o Salmo número 103. No Salmo número 103, versículo 1 e versículo 2 do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A porta estreita é o caminho dos benefícios de Deus, é o caminho da bênção. É difícil? É. Tem coisa para negar? Tem. Tem coisa para tirar? Tem. Tem que tratar? Tem. É apertado? É. Mas é bênção no final. É bênção no final, irmãos. Essa é a grande recompensa. E a maior de todas elas, em João capítulo 11, leia comigo o que diz a Bíblia em João capítulo 11, no versículo número 25 e no versículo número 26. João capítulo 11, verso 25 diz: Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Você acredita nisso? É o que Jesus está perguntando. Mas a promessa que ele faz é muito clara. Ele é a ressurreição, ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a vida, ele é a ressurreição. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então o caminho da porta estreita leva à vida eterna. Leva ao céu, leva à restauração, leva ao consolo. E aí terminamos aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 5. Aqui o prêmio final daquele que entrou pela porta estreita. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Esse é o destino final que espera todos aqueles que entraram pela porta estreita e que estão hoje trilhando o caminho estreito. É o dia
de estar com o Senhor, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem lágrima, em que tudo se fará novo. Essa é a promessa, e é a promessa que motiva a nossa escolha. Mas a escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é de cada um. O que você escolhe? Vamos orar, irmãos? Pai, tua palavra foi anunciada e nos leva a uma decisão, a uma escolha que é determinante para o futuro de toda a nossa existência. Por isso, Senhor, eu te peço a Deus, se há alguém entre nós que ainda não tomou essa decisão, seja tocado pelo teu Espírito agora, para que possa fazer a escolha certa e declarar diante de todos que esse é o caminho que foi escolhido. Há alguém aqui entre nós que quer entregar sua vida para Cristo? Há alguém aqui que quer fazer a escolha agora da porta estreita? Levante a mão aí para mim, para eu orar por você. Tem alguém? Não? Amém. Pai, te agradeço por estarmos ouvindo a tua palavra, que ela nos conduza, que ela nos direcione, Senhor, para que nós possamos viver de acordo com a escolha que fizemos, na porta estreita, negando dia a dia, escolhendo dia a dia, selecionando, Pai, dizendo não para as vontades da nossa carne, nessa luta constante até o encontro contigo. Abençoa, Pai, o teu povo, aqueles que ouvem a tua palavra, para que seja essa escolha determinante, decisiva e seja final para cada um de nós. Eu te peço isso, orando por mim e pelos irmãos, em nome de Jesus.